boa noite, boa noite. Hoje é sábado, sabadão. Ficando em casa, operada, drenada. Mas ó, que é isso, gente? É o suquinho de laranja que meu marido fez. Um suquinho que só ele sabe fazer, gente. Cozinha o inhame. Aí bate a fruta laranja, espreme no espremedor elétrico, depois bate a fruta laranja com inhame, depois bate a fruta laranja, o inhame e o gelo, tá pronto. Sem adição de açúcar, sem adição de água, sem nada. Pensa, gente. Aí a gente vai comprar um suco no restaurante ou em alguma lanchonete. Gente, eu faço caras e bocas, porque, ó, suco igual do meu marido não tem. E sabe o que ele vai fazer daqui a pouco pra mim? Vocês não acreditam, gente. Mousse de maracujá. Nem era pra estar comendo essas coisas todas, mas imagina. Ai, esses dias todos em casa, só vou poder sair depois do dia 2 de fevereiro. Não vou poder ir à igreja, não vou poder ir ao shopping, não vou poder ir à praia, não vou poder caminhar no calçadão. Aí eu fico em casa. Aí meu marido fica inventando coisas muito gostosas pra eu comer. Mas vamos lá, o que interessa? O que era segredo veio agora a público. É verdade. Vou fazer cair por terra um segredo que outrora eu contava apenas para alguns amigos e em algumas igrejas que eu passava, que eu via que eu podia contar. Mas eu vou contar para vocês. Vocês viram há poucos dias que eu e meu marido fizemos 15 anos de casado. E no YouTube tem 2 vídeos concernentes a essa data, comemorando nossos 15 anos de casado. E tem também, e foi esse o dia que comemoramos os nossos 15 anos de casado. Foi o primeiro. Foi o nosso dia, nós passeamos, fomos a vários lugares e esse foi o dia que comemoramos os nossos 15 anos de casado, foi a nossa renovação de votos na igreja. Nós nos casamos em 2008, naquela igrejinha que vocês viram no vídeo lá de fundo. E eu me inspirei no meu amigo, né? Meu amigo tem um canal que fala toma café comigo, né? E agora eu tô tomando um suquinho. Aí meu filho falou, mãe, você pode falar tome um suquinho comigo. Mas vamos lá. Nós casamos em 2008, igreja cheia, janeiro, lindo mês de janeiro, dia 5. E eu falei pra Deus que eu queria um bebezinho, mas que eu queria primeiro terminar os meus estudos na faculdade, porque engravidar, fazendo faculdade, eu acho que não era bom não. Eu estava no último período da faculdade e como eu sei que o meu organismo é muito fraquinho e eu sou meio dengosa, e será que eu vou ter que parar o meu último período de faculdade porque grávida, né? Então eu pedi a Deus que eu ganhasse neném depois que eu concluísse o meu curso. E em março eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a ficar muito doente 2 meses depois que nós casamos. Imaginem nós, hein? Esperamos 8 anos para casar e nos 2 meses eu fico doente. Aí vocês pensam aí o que aconteceu. Não dava nem pra gente viver como marido e mulher.
Nós tínhamos que viver como a palavra diz, no amor e na dor e na doença, né? E nós começamos a ser provados uma enfermidade que estava em mim, que eu não conhecia. Ninguém sabia o que era. E de repente eu fui a um médico e ele disse que eu não deveria engravidar, que a gravidez para mim seria uma desgraça. Aquilo me chocou tanto e eu tive mais problemas. Aí eu fui a um médico e ele me passou uma bateria de exames. Nessa época eu tinha plano de saúde, porém esse plano de saúde ele não me dava condição de ter bebê no plano de saúde, não tinha plano de parto. Quem fez o plano de saúde para mim não fez com plano de parto. Porque fazia parte do grupo de pessoas que não queria que eu tivesse um filho. E lembrando que esse amigo, que esse médico também era amigo das pessoas que não queriam que eu concebesse um filho. E então, ele passou uma bateria de exames onde ele olhou e disse para mim assim, olha, você está com um problema nasal, eu não sei o que é isso, mas parece ser uma coisa séria. Eu levanto o braço assim, dói muito por causa dos pontos. Parece ser uma coisa séria e vou te encaminhar para o otorrino. Onde eu fui para um otorrino e era uma mulher. E eu já havia ido nela quando era solteira. Ela olhou meus exames e disse o seguinte, você não tem nada. E do nada ou do tudo, ela disse, o que você precisa é de um filho. E ali eu estava 3 dias sem comer, não queria comer, ouvi aquela palavra do médico. Ela disse, você precisa de um filho. Eu contei para ela que eu tinha ido em um determinado médico, que ela também conhecia, que fazia parte do nosso grupo de convivência. E ela falou, esquece isso tudo. Falou pro meu marido, Daniel, tira os remédios dela, leva ela para comer um bom lanche e começa a trabalhar. E a gente, eu ainda estava muito fraquinha, porque eu estava doente. Ela, você não está doente não, não tem doença nenhuma aqui, começa a trabalhar, vai arrumar um filho. Isso foi em abril. Nós começamos a tentar um bebezinho e em julho esteve em nossa casa um jovem boliviano, amor, ele? Um jovem boliviano que foi com um amigo nosso. Nossa casa vivia cheia de gente. Meu marido trabalhava, nós tínhamos condição de fazer sempre um lanchinho bom para os outros. E não estava grávida, não estava gastando dinheiro ainda. Então nossa casa vivia cheia de gente. E foi um jovem boliviano lá em casa, um amigo nosso, ele era médico na Bolívia. E nós fomos orar e ele teve uma visão celestial. Ele via que era colocado dentro de mim uma sementinha. Ele não sabia que eu estava tentando um bebezinho. Até porque ninguém sabia, porque eu tinha 41 anos na época. E uma gravidez tardia poderia trazer um grande prejuízo. Mas eu queria um bebê. E eu abracei meu marido e só nós entendemos essa profundidade dessa visão celestial que aquele médico teve. 3 dias depois eu fui à bancada estudantil apresentar, bancada acadêmica, apresentar a minha monografia, onde eu fui aprovada com louvor, com nota máxima, pela banca de professores. Em agosto eu colei grau. Em outubro eu engravidei. Amados e amigos, eu engravidei, na verdade, no dia 27 de setembro, quando eu e meu marido tivemos o nosso relacionamento íntimo. Eu sentia que naquele momento
eu estava gerando uma criança. Mas foi tão perfeito que eu olhei para ele e falei assim, agora sim, eu estou gerando. No outro dia, foi dia 28 de setembro, eu fui fazer meu concurso para a Petrobras, onde eu reprovei por causa de raciocínio lógico, matemática, mas nas questões que tangem a minha disciplina, que é serviço social, eram 42 questões e eu acertei todas as 42. E já era servidora da prefeitura, claro, mas eu queria coisa melhor para nós. Isso, quando chegou dia 9 de outubro, eu acordei e era de lei a minha menstruação descer de manhã. Só que ela não desceu. Eu falei, é verdade, tô grávida. Fui trabalhar. Cheguei lá, chamei minha amiga Kênia, falei, Kênia, aconteceu isso. Ela foi na farmácia e comprou um teste de farmácia. Me levou para o banheiro, eu fiz o teste, deu positivo. Colocamos o teste no mural da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha, onde eu já estava trabalhando. Eu havia deixado a função de telefonista um ano antes, meses antes, para estar no serviço social onde eu me formei, mas não estava atuando como assistente social, mas não estava recebendo como tal, porque o meu concurso era de telefonista. E a secretaria ficou todo mundo alegre, todo mundo me abraçando. E eu liguei para minha médica amiga e ela disse, olha, eu não vou nem passar um exame beta-HCG para você. Você está tão confiante. Segunda-feira, isso era numa quinta, eu ia viajar na sexta. E ela falou, você está tão confiante, você vem aqui na segunda que eu vou fazer um ultrassom. Eu fui lá no hospital onde ela trabalhava, onde ela era chefe de um setor de imagens também. Ela era uma das donas do hospital. Na hora que fiz o exame, fiz o ultrassom endovaginal, quem estava lá? O Samuel. Olha, tudo corroborou. Aí ela falou, olha, você está com 2 semanas de gravidez. E foi justamente quando eu disse que eu estava grávida. Foi no dia que nós nos amamos, eu acabei e falei, estou grávida. Foram 2 semanas e alguns dias depois. Eu senti que eu concebia. E ali começou uma batalha grande. Porque nós ligamos, meu marido ligou para uma pessoa a qual era responsável pelo plano de saúde. E essa pessoa disse assim, se vira agora. Eu disse a vocês que não tivessem esta criança. Agora, quem pariu Mateus, que balance. E nós ficamos apreensivos, porque ela passou vários exames. Ela disse para mim, as consultas e os ultrassons eu garanto, mas os exames eu não posso garantir, você tem que procurar o SUS para fazer. E ela não tinha o papel do SUS, mas era fácil para eu trocar. Mas demora muito, e eu queria saber como estava meu estado, né? E meu marido ligou para essa pessoa falou que não tinha o que fazer, porque eu não tinha plano de parto, e eu não ia fazer os exames por lá. E um amigo meu estava lá em casa, e ele disse, não, você vai amanhã no laboratório, melhor que você tiver. Faça o orçamento que eu vou te dar o cheque. Eu cheguei no laboratório que eu considerava ser melhor aqui em Vila Velha, cada um tem suas escolhas. Eu fui a esse laboratório e a moça falou, mas você não tem plano de saúde? Aí eu disse, olha, a pessoa que fez o plano para mim, que é titular do plano, não me colocou com plano de parto.
E ela me questionou, mas você ainda pode ser mãe, por que ela não colocou com plano de parto? Ah, porque ela não quis, porque o desespero era que houvesse mais uma pessoa cega na família. O que era segredo está se tornando público. E quando eu disse isso para ela, ela chamou a gerente. E a gerente disse para mim, esse cheque aqui eu vou invalidar ele, vou te dar o troco, vou cobrar só 5% dos exames. Preço simbólico. E o troco, você já dá uma arrancada no enxoval da criança. E aí o motorista que estava comigo, era o motorista que me levou para fazer o exame, porque a prefeitura de Vila Velha, eu era muito amiga do secretário de assistência e por eu morar muito longe, eu tinha motorista para me levar e me buscar. E o motorista chorou de alegria. E eu disse, não, esse dinheiro não vai ser para enxoval ainda não. Vai ser para abastecer o celeiro, porque só tinha água na minha geladeira. E que meu marido pagava a faculdade e nós pagávamos aluguel, eu recebia muito pouco. Meu marido que recebia pagava a faculdade e sobrava pouco pra gente. E então os meses foram se passando. Todo mês eu ia fazer consulta. E cada mês que eu ia fazer consulta, eu fazia um ultrassom. O que não é comum no plano de saúde, porque o plano de saúde, ele acaba autorizando apenas poucos ultrassons. Ele autoriza os necessários. Mas a minha amiga médica, todo mês ela fazia um ultrassom. E chegou um momento de 4 meses, onde eu queria saber o sexo do bebê, e eu conversava muito com o bebê, a ponto da dona da nossa casa, que nós morávamos, ela brincava comigo lá de baixo, falava, Flávia, nasceu? Eu ficava muito sozinha em casa, meu marido trabalhava um dia sim, um dia não, e os dias que ele não trabalhava, ele ia para o núcleo jurídico fazer estágio. E quando ele trabalhava, ele ainda depois ia para a faculdade. E uma certa vez eu vim do serviço, passando muito mal. E a minha amiga me deixou, subiu comigo, fechou a casa. Eu fui para o banheiro, eu escorreguei no vômito. E ali eu tive um descolamento de placenta. Só que existiam alguns lugares que eu não vou citar aqui, que eu não podia estar, que eu não era bem-vinda em detrimento à gravidez. Então eu tinha que estar sozinha dentro da minha casa. E à tarde, neste dia que eu descolei a placenta, a minha chefe mandou uma amiga que trabalhava comigo vir passar a tarde comigo até que meu marido chegasse, às 7 horas da noite, que naquele dia ele não teria aula. E eu sentia muitas dores, eu tive que ir para o hospital fazer um ultrassom. Já fizemos para ver o bebê, o sexo do bebê. E deu um menininho, fiquei muito feliz. E simultaneamente foi descoberto que eu estava com um descolamento de placenta. Ali foram feitas várias restrições. E nós as cumprimos todas. O inimigo tentando impedir o projeto de Deus na nossa vida. O inimigo tentando apagar o plano de Deus, quando o plano de Deus era que nós tivéssemos um bebê. E eu tinha uma senhora que vinha em minha casa uma vez por semana para limpar a minha casa. E ela me cobrava um preço simbólico também. Mas 3 semanas antes de eu ganhar um bebê,
eu tive uma visão celestial. Eu via um caixão saindo de dentro da minha igreja. Nós entendíamos que era uma pessoa que já estava doente. Isso foi numa terça-feira. Na outra terça-feira, essa senhora que cuidava de mim morreu. Porque na quarta-feira, após eu ter tido essa visão, ela teve um AVC, foi para o hospital. Eu, como assistente social, ainda grávida, de risco, mas pude vê-la na sexta. Meu marido, enquanto ministro do Evangelho, pôde vê-la no domingo, que era Dia das Mães, e ela faleceu na terça-feira de manhã, uma semana após eu ter tido essa visão espiritual. Ela era saudável. Nós esperávamos que a pessoa que estava doente aqui ia morrer, mas a saudável que morreu. E foi nesse dia, no velório dela, quando ela foi enterrada na quarta-feira, que Deus falou ao meu coração: vai ao plano de saúde, o qual você está credenciada, porque ali eu vou realizar uma obra. E eu volto a dizer, o que era segredo, eu estou tornando público. E eu fui ao plano de saúde, chamei uma amiga, após estar enlutada naquele dia, preocupada como seria com o meu neném quando ele nascesse, preocupada como ia fazer. A minha amiga morrera e eu como faria. E eu fui ao plano de saúde no horário determinado por Deus. Cheguei lá, pedi que chamasse a moça que ela era responsável por autorização de partos. E eu expliquei a ela, falei: olha, eu não tenho plano de parto, porém eu vou ganhar neném aqui no plano de saúde. Ela: como assim? Eu falei: olha, o Rei dos Reis, que é Deus, mandou eu vir aqui dizer que vocês precisam autorizar o meu parto. Ela pegou minha carteirinha, viu minha matrícula e disse: você tem um plano simples. Nem parto é o seu plano. Eu falei: sim, eu concordo, eu sei que não é, mas o Rei dos Reis, que é dono de tudo isso aqui, ele disse que era para eu vir aqui e vocês me autorizariam o parto. Ela falou: olha, a senhora, falou para minha amiga, a senhora leva ela para casa, porque ela está muito sensível. E ela pode ter um aumento de pressão muito grande. E um dia antes eu havia feito um ultrassom morfológica, sem plano de saúde. Um ultrassom morfológica, sem plano de saúde. Velando minha amiga, fui ao hospital para fazer esse ultrassom. E eu estava tão tensa que Samuel estava muito agitado. A médica teve até que segurar a cabecinha dele, assim, no meu útero, para poder tentar medir e não conseguia. E no outro dia eu estava lá no plano de saúde, pleiteando a oportunidade de ganhar um bebê. E ela disse: leva ela para casa, porque ela está muito aflita e a pressão dela pode aumentar mais. Eu falei: eu vou, mas antes eu quero dizer uma coisa. O meu Deus está me mostrando que vocês estão passando um momento econômico muito crítico no plano de saúde. E o meu Deus diz que, como recompensa, Ele vai postergar a queda neste plano de saúde. Ou seja, Ele vai estender a queda do plano de saúde e vocês não vão perder logo o emprego de vocês. Ainda vai dar tempo de vocês se reestruturarem em outros lugares. Mas caso contrário, as portas lhes serão fechadas. E assim diz
o nosso Deus. Aí ela olhou e disse: quem você conhece aqui da administração financeira? Eu falei: ninguém. Se eu tivesse conhecido alguém, eu jamais estaria aqui de barriga, gravidez de risco, 22 de pressão. Já teria resolvido o problema com a presidência. Não é verdade? Já teria ido ao presidente. Várias pessoas falaram: não, eu vou ao presidente. O presidente é amigo de fulano, amigo de ciclano, espera que eu vou ao presidente. Ah, não deu certo a reunião. Todo mundo tirando o time de campo, que é fácil dizer que não dá certo, né? E é uma frase que nós usamos muito, que nós não devemos usar essa frase quando não se tiver ação. Vamos orar. Às vezes você quer tirar o seu corpo fora e quer entregar só para Deus a responsabilidade, quando a responsabilidade também é sua, de ajudar o seu irmão. Aí você ora e fala assim: vamos orar. Deus sabe de todas as coisas, claro que Ele sabe. Mas você e eu também podemos ajudar o nosso irmão quando ele precisa. E essa frase, vamos orar, ela às vezes se torna um jargão popular para aquela pessoa que não quer fazer. Então ela joga na mão de Deus, porque quando a gente é crente estruturado, a gente sabe, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Então quando eu ouço vamos orar, eu me firmo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. E quando a pessoa fala vamos orar, e ela pode orar e agir, porque oração é oração e ação, e ela não faz, e Deus sabe que ela pode fazer, Deus vai conversar com ela depois. Porque a fé sem obras é morta. E a obra sem fé também é morta. Ambas caminham juntas. E neste dia, voltando lá, que eu abri um parênteses para falar sobre essa questão, e a moça me mandou embora depois que eu havia falado para ela sobre essa profecia da economia do plano de saúde, a qual eu não tivera conhecimento. Mas a verdadeira palavra profética é aquela que você não conhece. Porque é muito fácil nós profetizarmos sobre aquilo que nós conhecemos. É muito fácil você dizer: Deus vai te abençoar. Claro, isso é uma profecia que não é uma profecia. Porque qual pai, por pior que seja, vai dar uma serpente ao invés de um pão ao filho? Ainda mais o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos abençoar. Então, se alguém chegar para mim e para você e disser: olha, Deus está mostrando que vai te abençoar, isso não é profecia. Isso é uma lógica no mundo espiritual. Se você tem vida no altar com Deus, Deus vai te abençoar. É claro. E eu estava firme que Deus me abençoaria, porque Ele falou comigo naquele velório, enquanto eu chorava, muitas lágrimas. Isso aqui, irmãos, amigos, é o dreno que fica agarrando aqui, e eu fico incomodada. Mas eu louvo a Deus, porque maior dor sentiu meu Deus, meu Jesus na cruz, para me salvar. E o que eu estou sentindo agora, os irmãos, amigos estão vendo eu mexendo a perna, é dor. Mas maior dor sentiu Jesus. Vamos lá. E eu saí do plano de saúde, e eu ainda ousada, falei: não, anota o número da minha matrícula aqui, que Deus vai fazer a obra. Aí eu saí, minha amiga olhou para mim e falou assim: Flávia, não teve jeito. Tenta no SUS. Só que 3 dias antes de Deus falar comigo sobre isso, eu liguei para uma pessoa muito querida, amada, a qual eu amo muito, que eu não posso citar. Essa pessoa é influente, é médica. Eu falei: olha, eu tô prestes a ganhar um bebê e a minha médica quer saber onde eu vou ganhar e eu preciso de ajuda aí. Tem que ser cesárea, porque minha pressão tá 22.
E ela liberou para mim uma palavra assim, ó, vem para cá e você vai esperar como todas as outras para fazer parto normal. Aí é a decisão, morre você ou morre o bebê. Como você fala isso para uma pessoa grávida? Ainda mais a pessoa tão próxima. Aquilo eu desliguei o telefone, me deu tanta força para lutar, para correr atrás, e eu descansava em Deus. As pessoas perguntavam, e aí, já resolveu onde vai ganhar neném? Eu falei, não, Deus vai operar nos 49 minutos do segundo tempo da prorrogação e da morte súbita do jogo. E aí, quando eu voltei do plano de saúde, minha amiga falou, Flávia, vamos ver o que vai acontecer. Aí Deus falou ao meu coração o seguinte, amanhã às 15 horas, você vai receber uma ligação e é do plano de saúde. Você vai ganhar neném lá. Não se preocupa não. No outro dia eu estava sentada à mesa, junto ao meu marido e a moça a qual havia perdido sua mãe um dia anterior. Ela estava cozinhando banana da terra para nós. Estava grávida, estava com vontade de comer banana da terra. Eu tenho uma coisa com banana da terra, gente, como eu gosto de banana da terra. E meu telefone tocou. Era 15 horas. Meu marido atendeu. Gostaria de falar com Flávia Novaes Pires. Aquela voz de homem, né? Meu marido logo perguntou, quem deseja? Olha isso. Aí ele disse, eu sou o presidente do plano de saúde. Aí veio o marido. Amor, telefone pra você. Quem é? Atende aí, telefone pra você. Eu fui lá e atendi. Quando eu atendi, ele disse, eu sou o presidente do plano de saúde tal, o qual está indo a bancarrotas. E eu não sou evangélico, eu creio em Deus, mas não sou evangélico. Mas eu temi a esse Deus. E eu quero te dizer que você venha aqui, hoje, que é quinta-feira. Amanhã eu não vou estar aqui, eu vou redigir a carta a qual você vai levar para o hospital que você quiser ganhar o seu bebê. E mesmo sem plano de saúde de parto, você vai ter o seu bebê coberta pelo plano de saúde. E seu bebê vai ter ainda 30 dias de plano de saúde. Naquele momento eu esqueci que eu era cega, eu ia sair correndo para ir lá longe, muito longe, lá em Camburi, muito longe. Liguei para o meu amigo, ele foi comigo com o meu marido, fomos lá, pegamos a carta, só que quando nós chegamos lá já estava tudo preparado, porque ele perguntou onde eu queria ganhar, e eu falei que eu queria ganhar na Santa Úrsula, que era a melhor maternidade, era só maternidade na época, era a melhor maternidade da América Latina, ela fica ali, em frente ao UFES. Hoje ela virou um hospital, ela atende a outras demandas, e eu quis ganhar neném ali, com a minha médica que fizera o meu pré-natal, e ganhei neném ali. No dia, todos foram, até os que não acreditavam que eu ia ganhar aquele bebê. Porque o objetivo era que eu não ganhasse, para que não houvesse mais uma pessoa cega na família. Após ter tido o parto maravilhoso, que eu estava dentro do centro cirúrgico, parecia que eu estava no shopping, igual eu estava terça-feira, eu estava tão animada no centro cirúrgico terça-feira, que a médica falou, anestesia essa mulher logo que eu quero começar essa cirurgia, porque ela também não aguentava comigo, de tanta bagunça que eu estava fazendo no centro cirúrgico.
Pra que desesperar no momento difícil, né? E assim, quando eu ganhei neném, mais ainda, era particular. Meu marido estava comigo. E eu estava muito animada, que eu nem senti eles me dando aquela anestesia peridural para ganhar o bebê. Igual terça-feira passada. Eu estava tão animada, e era no SUS, hein? Eu estava tão animada que parecia que eu estava num hospital de elite. E eu ali dando espaço para os residentes trabalharem comigo. Eu lembrei no dia do meu parto, como Deus operou. E aí, quando Samuelzinho nasceu, ele foi colocado aqui em mim. E eu profetizei algo para ele. Isso é segredo mesmo, isso aí eu não vou trazer à tona. Segredo. Segredo meu e de Samuel e do papai. E nós, depois de 1 hora que Samuel nasceu, o pediatra entra no nosso quarto e olha para mim e diz: Samuel tem o mesmo problema deles. Falou para as pessoas que enxergam que estava no quarto, ao invés de dirigir para o pai e para a mãe. Acho que eles pensavam que as pessoas que são cegas, né, são pessoas desinstruídas. E na hora eu perguntei: qual é o meu problema? E ele disse: você é deficiente visual. Eu falei assim: eu até hoje não descobri a causa da minha deficiência. E você, pediatra, em menos de 1 hora você descobriu que o nosso filho é deficiente visual e ele tem o mesmo problema que eu, então você já descobriu em dose dupla o problema dele e o meu. Então você fala qual é o meu, porque eu não sei. Aí ele: a senhora está nervosa e tal, aquela coisa toda. E aí começou a batalha. E eu fingi que dormi. Meu marido foi para casa, eu fingi que dormi. E tinha pessoa próxima, sanguínea, no nosso quarto. E ela disse: não vamos suportar mais uma desgraça na família. Mais uma pessoa cega. Aquilo eu tive que engolir seco, porque eu fingi que estava dormindo, porque eu queria ouvir mais. Porque eu sou dessas. Eu gosto de ouvir a verdade. E aí, foi autorizado que ele saísse do hospital no outro dia, com algumas pessoas, fazer uns exames fora. E ele fez os exames e constatou-se que o olho dele não tinha vida. Ele não tinha pupila. Ele não tinha nada. Mas ele não poderia ser tratado no plano de saúde. Porque o plano de saúde tem uma carência. E quando a gente não quer que os nossos filhos tenham o mesmo problema que nós temos que correr contra o tempo. E as pessoas queriam que eu assinasse documentação, eu e o pai, para levar ele para fora do estado. Eu disse: não, ele vai ficar comigo. Mas seu filho vai ficar cego, aqui não tem condição. Tem. Deus falou comigo, ele vai ser tratado aqui no estado do Espírito Santo. E aí, eu vou contar o restante no próximo vídeo. Eu prometo que vou contar. O que era segredo está vindo a público. Então, deixe seu like. Se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative os sininhos para receber as notificações. E caminha com a gente. Nós temos palavra de motivação para você. Não foi fácil. A nossa trajetória nesses 15 anos não está sendo fácil. Mas eu quero dizer para você que as adversidades não podem ser vilão da sua vida e nem da minha vida. As adversidades, elas precisam ser ativação, reagente ativador. Reagente ativador. Quanto mais adversidade,
mais força nós suscitamos dentro de nós. Mas vem de nós? Não. Vem de Deus. Porque a alegria do Senhor Deus é a nossa força. Ele é que nos faz entendermos que todo amargo é doce. Para chegarmos aqui, nós passamos por pedras. As pedras que nos atirávamos, nós construímos um edifício. E é sobre esta rocha que nós estamos firmados. E é por isso que as adversidades, elas não sobrepõem a alegria que Deus tem nos concedido. Fica até o final desse vídeo e assista os outros. É motivação para você. Levanta. Sai da tua tenda. Busca o milagre que Deus tem preparado para ti. E verás que só Ele pode fazer de você um vencedor, uma vencedora, como Ele fez, como Ele fez meu marido, como Ele fez o nosso filho, que vocês veem aí enxergando. Mas isso é outro episódio. Amo vocês, fiquem na paz, beijo no coração e fui. Ó, agora hoje eu vou desligar sozinho, ó. É o meu tripézinho. Vamos ver se eu consigo desligar, hein, gente? Vamos lá. Flavinha, atenção. Ainda a quimioterapia me deixou sem tato, gente. A pessoa cega, ela tem que ver com as mãos, né? E eu tô sem tato, imagina. Eu tenho que suportar ainda isso. Mas maior foi a dor que Jesus suportou por mim no Calvário e por você. Isso aqui é nada. Vamos lá, vou tentar, hein? Vamos lá. Beijos, fui!